Olá, sou a mestra Lália, sou terapeuta há mais de 20 anos, trabalho com rodas de cura, lidero jornada da ayahuasca, reiki, faço iniciação de todos os níveis de reiki. E hoje nós vamos falar sobre o poder do útero. Mas antes vou apresentar aquelas almas que Deus me concedeu para mim transformar elas em seres ainda melhor. E elas disseram sim, que é as minhas duas filhas. Então, meu nome é Kelly, eu sou facilitadora dos círculos femininos, apresento na clínica há 5 anos, faço retiros, imersões também. E eu vou falar um pouquinho da nossa caminhada e o porquê desse encontro também. Do pessoal que estava na primeira live, a gente comentou bastante sobre que iriam mexer em muitas feridas e muitos traumas inconscientes e que vocês iriam ficar sentindo algo diferente no decorrer dos dias. Que seria talvez dores de cabeça, choros, a frequência a urinar, talvez mais sensitivas, né? Mais chorosas. Então, assim, vão colocando também o que vocês sentiram nesse momento, nesse primeiro momento da primeira live, o que vocês mexeu com vocês já no primeiro encontro. Vou apresentar, eu sou a Alessandra Varim, né? Sou filha da Arceli, irmã da Kelly. Com muito orgulho eu estou aqui junto com elas fazem um trabalho maravilhoso para mulheres. E através da minha mãe, que eu aprendi tanta coisa linda, e através da minha irmã, que aprendi tanta coisa sobre o sagrado feminino. Eu sou biomédica, eu trabalho com estética e autoestima para mulheres e homens, mas atendo tantas mulheres com essa necessidade, por isso que eu fiz o convite a vocês para esse encontro especial. Então, eu vou falar para vocês o porquê do encontro. Se vocês quiserem já enviar, as mulheres que participaram do primeiro encontro viram o quanto foi gostoso, maravilhoso, um despertar para vocês. Já sabem que vai ser uma hora de muita reflexão, de muito conhecimento. Enviem já para 10 amigas de vocês, para poder fazer esse movimento uma egrégora da energia do feminino que a gente sentiu. A gente não está presente em círculos, mas a gente conseguiu sentir a força das mulheres. Muitas mulheres sonharam conosco depois da live, relataram sonhos. Por quê? Porque a energia do feminino foi muito forte. Teve muitas coisas mexendo. Então, enviem para suas amigas que vocês sabem que vai ser importante para elas. O porquê desse encontro, o poder do útero? Chegou um momento da minha vida que eu era uma pessoa... Antes eu era muito feliz, eu era uma pessoa mais colorida, e de repente eu comecei a não me reconhecer mais. Eu não tinha mais o brilho no olhar, não tinha mais alegria, não sabia mais quem eu era. E eu lembro que veio um terapeuta na clínica da minha mãe, trouxe uma imersão para nós, ele ficou na casa. E um dia ele conversando comigo, ele falou que não viu umas fotos minhas do meu casamento, e ele falou: Kelly, você está se escondendo atrás da tua gordura. E eu fiquei muito triste com ele, assim, fiquei irritada com ele, porque eu não fui para tratar a minha gordura, eu fui tratar meu coração. E, na verdade, depois desse momento que ele falou isso, eu percebi que meu amor próprio estava bem abaixo do que eu gostaria. E eu comecei a fazer um movimento. Aquela fala dele fez um movimento. Porque realmente eu engordei 30 quilos em 2 meses. Foi falta de amor próprio mesmo, não foi só um descuido, foi por eu não estar me amando. E não que a gordura, a pessoa mais magra ou mais gorda vai ter um amor próprio. Eu, naquele momento, eu estava me escondendo atrás por não ter muitas feridas e não sabia como lidar. Depois disso que ele falou isso e tocou em mim, eu comecei atrás. Por mais que eu já buscava a espiritualidade junto com minha mãe, participava de encontros, nunca uma palavra tinha mexido tanto comigo. E como eu estava muito com o amor próprio tão abalado, a baixa autoestima bem abalada, eu fui atrás desse conhecimento. E quando eu comecei a despertar e começar a ver que tudo que eu via de defeito nos outros, na verdade, estavam em mim, que eu precisava tirar muitas dores minhas para o amor começar a entrar,
Foi um movimento de um ano, mais ou menos. E teve uma jornada da ayahuasca que a minha mãe comanda, que eu participei, eu estava indo naquele propósito do amor próprio. Eu lembro que naquela jornada foi maravilhoso, eu consegui ver os meus defeitos, as minhas sombras e amar elas. No momento que eu amei elas, eu comecei a perceber que o amor que eu sentia por mim era tão grandioso, mas eu precisava amar, eu precisava passar também pela dor. É importante passar pela dor. Depois que eu fiz esse movimento, que eu queria entrar dentro de mim mesma, me beijar por completa, eu me sentia nas nuvens, eu cheguei na mãe e falei, mãe, eu preciso falar isso para outras mulheres, eu preciso contar a minha história. Porque eu me senti assim, totalmente diferente. E eu não emagreci nada de um dia para o outro. E no outro dia todo mundo pedindo assim, Kelly, o que tu fez? Cortou teu cabelo, tu emagreceu? E eu falei, eu não tinha feito nada. Eu melhorei dentro de mim e o fora apareceu um brilho diferente. Eu comecei a ser mais colorida. Eu comecei a ter uma autoestima diferente, que eu comecei a mostrar para as outras pessoas que eu estava diferente. E nesse momento que ela me pediu essa ajuda para se encontrar e fazer um movimento com mulheres, eu senti que ela despertou para o grande chamado da missão dela. E essa missão é maravilhosa. E daí, eu mesmo compreendendo que ela estava pronta para isso, organizei várias mulheres, chamei, fizemos um grupo. E no chamado de 20 mulheres, todas vieram. E foi esse momento que ela começou, a Kelly, se manifestar. E nesse momento que eu vi que as mulheres começaram a se transformar, a modificar, colocar para fora o seu sentimento, eu senti a necessidade que a Kelly deveria buscar mais curso, mais aperfeiçoamento. E sei que as mulheres, elas precisam buscar dentro delas aquela cura que é necessária da grande transformação. Todas as mulheres têm no útero algo que está guardado ou que foi esquecido e que em algum momento nós devemos acionar, acordar e fazer essa transformação. E nessa busca do empoderamento do útero, encontra-se essa transformação. E sei que todas as mulheres precisam reconhecer as suas dores, ser vista, reconhecida e realizada. E foi nesse momento que a Kelly buscou esses auxílios para transformar as mulheres. E nesse momento que eu estava falando para as mulheres a minha história, eu fui contar a minha história, eu pensei, eu preciso falar para elas esse movimento. No momento que eu falei para elas a minha história, foi um choro só e eu vi naquele momento a mudança delas de eu ter contado a minha história. E percebi assim, no que eu estava fazendo aquilo e que elas se transformaram depois disso, eu senti que aquela era a minha missão. E quando a minha mãe falou, Kelly, vai buscar mais aperfeiçoamento para trabalhar com mulheres, eu disse sim na hora, porque eu senti um chamado no meu coração. Senti que aquela era a minha missão, ajudar o maior número de mulheres. E iniciei uma caminhada lá na clínica, fazendo todo mês. A ideia era todo mês fazer um tema. Cada mês eu trazia um tema. Um momento era a gestação, outro período era a menopausa, a menstruação. E quando chegou no momento do poder do útero, e eu ia passar para um próximo encontro, eu não consegui mais ir levar um outro tema por um bom tempo. Porque aquele encontro terminou e outras mulheres falavam assim, Kelly, a minha amiga fez, a minha tia fez, a minha avó fez, a minha mãe, e elas começaram a reunir grupos para eu fazer novamente um encontro. E quando eu pensava assim, não, agora mês que vem é outro tema, não, já na outra semana elas pediam um outro grupo. E em outras cidades também, até o pessoal de Campina das Missões, foi um grupo também que eu fui assim várias vezes fazer só o poder do útero, eu não levava outro tema, era só esse. E elas também vinham e repetiam o mesmo encontro, porque elas viam essa diferença delas. E cada vez que eu fazia o encontro do poder do útero, mais aumentava a minha força feminina de ajudar o maior número de mulheres. Então daí nasceu o poder do útero. Então vocês, agora em toda a nossa live, vocês vão entender no final um pouquinho do porquê do poder do útero, a gente vai explicar para vocês. E também já peço, vai ser um momento de grande transformação. Coloquem, enviem para muitas amigas de vocês, para se formar uma egrégora, porque é ali que se mostra o
poder feminino, quando eu admiro outra mulher, é porque eu estou admirando a mim mesma. Então, assim, quanto mais mulheres a gente puder ajudar, mais se forma uma egrégora cada vez mais forte de mulheres. Também eu queria que colocasse aqui, a gente não está presencialmente, a gente está de forma digital, mas eu gostaria que vocês colocassem aqui quem é que esteve na primeira live conosco e quem é a primeira vez, coloca a cidade de onde vocês estão falando, para a gente já sentir esse envolvimento. Teve mulheres que falaram conosco que elas viram que teve amigas de infância que elas se encontraram durante a live, que há muito tempo não se falavam, e já começaram uma reconexão novamente. Então, olha só o poder do feminino, né? Então, assim, vão colocando, a gente vai se conhecendo de forma digital. A mãe vai falar um pouquinho o que é um círculo de mulheres. Antes de falar do Círculo da Mulher, eu vou agradecer todas aquelas pessoas que estavam na live de segunda-feira, tinha mais de 300 e o feed foi visto por mais de 3.000 pessoas, então eu tenho muita gratidão. Um grande abraço a toda a cidade onde eu atendo, que é Tupã, Santa Rosa, mas atendo pessoas de todos os lugares, Ijuí, Santo Anjo, Juricaba, Tupaceretã e Santa Maria, toda essa região. Então, meu grande abraço, minha reverência a todas as mulheres, os homens também, porque hoje eu convidei que todas as mulheres convidassem seus maridos, seus namorados, para poder curtir junto a nossa live. Minha gratidão. Mas eu vou falar um pouquinho sobre como era o Círculo das Mulheres antigamente. Todas as mulheres se reuniam para falar das suas dores, falar das suas menstruações, falar dos nascimentos dos seus filhos, das suas gestações, e assim elas conseguiam liberar as suas dores. E o tempo foi passando as mulheres foram competindo com o homem, tomando espaço e acabaram perdendo esse momento de reunião com as mulheres. Então a gente sentiu esse propósito de voltar a se reunir com as mulheres. E cada mulher tem um propósito. Eu sempre digo assim que eu tenho um propósito e essa missão grande, eu honro essa missão, adoro essa missão. Quando eu era jovem, eu queria muito ser médica. E naquela época eu não tive condições. Hoje eu sou médica das almas. Então eu amo o que eu faço, adoro o que eu faço e estamos retomando esse círculo de mulheres, né? A gente falou no primeiro encontro das mulheres plantarem a lua. Gostaria que vocês colocassem também, eu falei que para mim plantar a lua foi algo totalmente diferente, né? Mexeu com a minha intuição, meu feminino mudou totalmente. Coloquem aqui as mulheres que fizeram isso, o que elas acharam de fazer essa medicina e também as que não fizeram. A gente fez um canal no Telegram, a gente colocou todas as informações lá. Daí vocês depois acessem o link que está na bio e entrem lá e a gente já colocou todas as informações, que é algo transformador para a mulher também. Bom, o círculo feminino a gente começa a acessar as dores através da história das mulheres. A minha história vai tocar a história de vocês e vocês vão acessar histórias inconscientes. Algo que ou é das ancestrais ou é de algo que vocês nem lembram na infância. No momento que eu vou estar falando, algo vai mexer dentro de vocês. Ou algo consciente, que vocês nem pensavam que poderia ter causado um grande trauma na vida de vocês. Então, no momento que começa a tocar essas feridas, as feridas saem para o amor começar a entrar. Então, assim, a gente pode ser sempre o melhor que a gente nem imagina tudo que a gente pode ser de bom. Mas a gente precisa colocar para fora as nossas dores para começar a entrar mais amor. Então é dessa forma que a gente faz os círculos femininos. As mulheres já no mesmo dia elas saem já transformadas. Então hoje já se criou uma egrégora tão forte de mulheres querendo estar em círculos, porque elas sabem que a força da mulher na história de uma toca a história de todas. E por que antes tinha tantas doenças? Antes não tinha tantas doenças porque as mulheres falavam, elas se reuniam entre mulheres. E depois com a competição do mundo moderno, elas acabaram não ficando mais em círculos. E hoje elas estão voltando a fazer isso de forma de medicina, porque a gente tem uma medicina interna. A mulher, depois que ela começa a descobrir os seus ciclos,
eu tomava pílula por muito tempo. E aí eu comecei a ficar irritada, começava a ficar com dor de cabeça e às vezes muito exausta. E isso incomoda a mulher, né? Porque você quer estar numa adrenalina, no final do teu ciclo, a mesma adrenalina que você tinha lá no início. E quando você não toma consciência de que você não consegue ter a mesma força, né, a mesma velocidade para as atitudes, você começa a perceber que você é um ciclo igual à natureza. Né? A gente começa com o inverno, depois primavera, verão e outono, e a mulher é assim. No inverno, é a fase da menstruação dela. No momento que ela está mais na menstruação, ela começa a ficar mais para dentro de si. E nesse momento que ela está dentro de si, o que ela tem que fazer? Ela precisa aflorar a intuição, ela tem que ficar mais sensitiva e com uma intuição mais aflorada. E ela acaba não dando importância para esse momento, porque ela fica dando importância para a cólica, para as dores, e acaba não vivenciando o que de fato é. O momento da primavera é o momento que a gente sai da menstruação e a gente começa a ver que tem vida lá fora, né? A gente sai mais alegre, a gente já sai mais... A gente quer tomar atitudes que a gente antes não tinha feito, né? Estava em casa, menstruada, mais quieta, a energia mais quieta, e mesmo a gente querendo muita força, na verdade o corpo estava pedindo ficar quieta. É esse momento que a gente termina a menstruação, é o momento que você coloca as ideias em prática. Depois coloca as ideias em prática, toma as ideias, tem as ideias, e daí o período do verão é o momento que você coloca as ideias na sua prática. É o momento que você está super viva, está super colocando tudo que você intencionou. E no momento do outono, que é um período... Eu estava esses dias, antes da minha menstruação, eu estava muito acelerada. E eu chegava em casa assim, exausta, cansada. E aí o meu marido falou, mas você está chegando perto da tua menstruação, isso é normal. Aí que eu lembrei, eu trabalho com isso e eu tive que ser lembrada pelo meu marido. E ele só teve essa consciência porque ele participou de encontros também. A gente fala sobre isso. Então, assim, se eu me cobrar que eu estou exausta no momento, é porque, de fato, eu não estou respeitando o meu ciclo, né? Então, no momento que a gente consegue ver esse momento, o que nós somos cíclicas, e já muda totalmente a nossa forma. Porque nesse momento de outono, o que acontece? A minha energia não é simplesmente, vou reduzir meu ritmo. Nesse período de outono, que é a pré-menstruação, a mulher que ela não se auto-observa, ela começa a ficar muito irritada, ela tem a TPM, e se ela se observa, ela vai ver que ela está colocando para fora o que de fato não faz mais sentido na vida dela, as sombras delas, e ela não olha isso, né, se ela não está consciente. Se eu vejo que meu ciclo que passou, eu me tornei uma pessoa irritada, uma pessoa braba, qualquer fala que faziam comigo, eu já soltava as patas, né? Eu percebo que tem muita sombra, tem muita dor dentro de mim. No momento que eu vejo isso, eu começo a entrar para dentro de mim e observar. Eu não quero ser mais assim, que forma que eu quero colocar para fora as minhas dores. E também, muitas vezes, a gente acabava antes da menstruação, queria limpar a casa, organizar a casa. Comigo era assim, com a mãe também. E, na verdade, não é limpar a casa externa, é limpar a casa interna. Depois que eu fiz isso, agora da minha última menstruação, eu falei, o bom é que caiu bem num sábado e num domingo. Eu falei para Adriana, tô chegando no meu dia, que a gente chama a lua, e eu vou ficar só deitada, sendo servida, aproveitar bem o dia, assistindo filme, inspiradores, para eu me conectar comigo mesmo, com a minha força. E quando terminou a minha menstruação, eu estava tão viva, e foi o momento que me chamaram e falaram assim, Kelly, vamos iniciar o nosso encontro ao vivo com as mulheres? E no mesmo momento eu falei sim, porque eu estava com muita energia, de ideias novas, de colocar, de pensar o que poderia fazer de novo. Então é o momento, e se me trouxesse essa ideia no meu período pré-menstrual, é certo que eu ia estar, se eu não estivesse me auto-observando, eu ia estar exausta, cansada, e falar, não dou conta. Então, às vezes a gente pensa assim, eu não dou conta, mas porque a gente não está vendo que ciclo que a gente está.
E se a gente toma consciência, a gente sabe assim, não, estou no momento colocando as coisas para fora, as dores, né? Então a gente sabe os momentos certos de tomar atitudes. E a gente também é muito parecido com a Lua. A Lua nova, a Lua ela influencia nas marés, nas plantas, no cabelo, em tudo. Então, na planta, que eu gosto... Gestação. E na gestação. Na planta, e a gente é muito parecido com a natureza, a mulher é parecida com a natureza. A seiva da planta, quando é a lua nova, ela está subindo os troncos, né? E esse momento, subindo os troncos, é o período de menstruação. Ela está buscando energia de novo. Aí, quando chega na lua crescente, ela já está quase tomando conta de todo o tronco dela, a seiva. E depois, na lua cheia, ela já está indo para as frutas, para os ramos, ela está expandindo a energia. E quando é a lua minguante, ela volta a seiva lá para as raízes. E o que é? É a pré-menstruação, que a gente tem que voltar e falar assim, qual é a base? O que eu tenho que colocar para fora? O que serve? O que vai servir de apoio para mim? É as dores ou é algo bom? Então é nesse momento que a gente se conhece, a gente consegue perceber que a gente é cíclica. Só de ter isso, essa aceitação, a gente já muda a nossa visão com o nosso feminino. Queria que vocês colocassem também se as mulheres já participam de encontros comigo, se elas se percebem. Uma falou assim, Kelly, ainda bem que tu falou, porque eu já não lembrava mais que a gente é cíclica, também estava me cobrando demais. Então coloquem aqui algum comentário e se faz sentido isso para vocês também. A parte da ocitocina. O que é o amor próprio? O amor próprio é eu trazer amor. E como é que eu trago amor? Não é só se olhar no espelho e falar, que linda, maravilhosa, se eu não tenho amor próprio. Não consegue fazer isso. A ocitocina é o hormônio que vai fazer esse movimento. E daí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como que foi o primeiro dia da menstruação de vocês? Tentam lembrar, tentam buscar na memória de vocês como que foi esse dia. Porque a ocitocina, os momentos que mais tem ocitocina é na menstruação. É no parto e é no sexo. E na amamentação. Então, é nesses atos que tem mais ocitocina. E como que é a minha relação com a menstruação? Se a minha relação com a menstruação, quando vocês menstruaram, tiveram nojo, raiva, né? Repulsa, o sexo, as mulheres falam, Kelly, eu não tenho libido. Daí eu peço, como é que é a tua relação com a menstruação? Como é que foi teu primeiro dia com a menstruação? Só de fazer isso, de eu ter falado essa pergunta, talvez muitas mulheres vai mexer em alguma coisa, porque para eu ter libido eu preciso ter ocitocina. Senão ela não desenvolve, eu não tenho essa força vinda de mim, né? E a libido, ela vai fazer a minha sensualidade aumentar. E quanto mais aumentar minha sensualidade, mais a gente vai estar se nutrindo desse amor próprio. Então, eu quero que vocês reflitam sobre o primeiro dia da menstruação de vocês. Como a mulher precisa estar nesse envolvimento com a menstruação. E desde que eu comecei a participar, então, desses encontros do Sagrado Feminino com a Kelly, abriu-se minha mente. Tipo, mudou da água para o vinho a relação com o meu feminino. Eu era uma pessoa, hoje eu sou, tipo, totalmente diferente. Antigamente, eu era muito mais masculinizada pela forma de padronizar pela sociedade. Me vestia diferente, eu me vestia mais retraída, só usava mais calça. Então, aflorou muito mais essa parte do meu feminino participando desses encontros. E desde então eu parei de tomar anticoncepcional, porque eu pensei, nossa, eu só tomo para não engravidar. E eu vou conseguir me cuidar para não engravidar sem o anticoncepcional. Isso não é a única forma. E foi quando eu comecei a perceber os meus ciclos. Foi quando eu comecei a perceber exatamente quando eu estava ovulando. Foi quando eu comecei a perceber que eu tinha libido, que antes não existia. Eu não sabia o que era ter libido, porque eu comecei a tomar anticoncepcional desde os meus 16 anos. Então, desde sempre, eu tinha anticoncepcional, hormônio no meu corpo, então eu não sabia literalmente o que era ter libido, vontade de ter sexo. Eu vi como que esse hormônio artificial poda demais a feminilidade da mulher, a parte do libido.
E desde então que começou esses encontros com a minha irmã, eu vi que foi uma mudança entre mulheres, cada vez mais mulheres querendo se ajudar e percebendo que todas as mulheres passam pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas, pelas mesmas obstáculos, só de formas diferentes, mas todas as mulheres são iguais. Todas estamos aqui para nutrir, procriar, mas não só procriar, maternar, mas não só na forma de ser mãe, mas também a forma de no cuidar dos outros. E eu percebi que eu comecei a me cuidar mais no final de cada ciclo, quando estava começando a menstruação. Foi uma forma de reflexão de mim mesma, um autoconhecimento. Como foi o meu ciclo? Como foi esse meu último mês? O que eu fiz de bom e o que eu fiz de errado? O que eu fiz que eu posso melhorar? Então isso foi transformador para mim, que eu comecei a me cuidar e me policiar mais. E cada vez mais começou esse grupo de mulheres, uma ajudando a outra, uma se unindo mais à outra. Antigamente, quando eu lembro assim, na minha adolescência, como tinha o falar mal, a fofoca, o julgar a outra mulher, a falar o como ela se veste. E desde que começou esse movimento, a vibração das mulheres foram mudando, as mulheres começaram a ficar cada vez mais unidas, começaram a incentivar mais umas às outras, sem ter tanta fofoca, percebendo que isso não tinha mais o porquê, incentivar o empreendedorismo de uma a outra mulher, incentivar e colocar para cima e fazer com que mais mulheres busquem esse autoconhecimento através dessa espiritualidade e desse conhecimento. Então eu sei que muitas mulheres estão assistindo aqui e eu sei que essas muitas mulheres têm muitas amigas que eu sei que elas precisariam escutar essa fala. Então, se vocês percebem que essa fala que a gente está tendo aqui seria ideal para uma amiga, envie para elas, que eu acho que vai ser muito válido, que vai ajudar muitas e muitas mulheres. Em breve, no final, eu vou falar um pouco do que eu tive na adolescência, que eu tive um pouco de como se fosse foi um abuso sexual e que refletiu demais na minha vida. E esse abuso, quando a mulher tem um abuso sexual, ela fica retraída, a gente não fala sobre isso, a gente não comenta. E só veio à tona num grupo de Sagrado Feminino. Quando uma falou, e eu pensei, peraí, eu já passei por isso, mas essa dor está aqui dentro, guardada lá dentro. Eu não comentava com ninguém. Então, quando uma mulher fala sobre a dor dela, reflete e a gente lembra da nossa dor que está guardada, só que a gente não mexe. E esse abuso refletiu demais nos meus ciclos, no meu feminino, mas depois eu falo um pouquinho sobre isso. Todos os ciclos das mulheres têm que ser respeitados, por isso que a gente tem que dar essa parada, se observar, se olhar, como a Alessandra falou, ver o que eu fiz de bom e o que eu fiz de errado. E os comprimidos são assim, ó, cada um tem a liberdade de querer tomar ou não, tudo está certo, mas ela optou por isso e eu também, assim, ó, eu tomei 2 ou 3 vezes de comprimido e daí eu já não me senti bem. E eu parei, mesmo não tendo círculo naquela época. Mas eu, por mim, resolvi de parar e não tomar, porque eu me senti bem melhor sem o sintético, né? Então eu me cuidei de outras maneiras para que eu pudesse ter mais vitalidade e ter mais harmonia comigo mesmo, para que meu feminino tivesse mais empoderamento e o poder está em nós, o poder está no outro, a decisão está com a mulher. E quando a mulher ela tem essa força, esse empoderamento, ela vê na outra mulher toda essa beleza, ela só contempla a outra, ela não julga, ela não fala mal, ela não critica, porque nós olhamos aquilo que a mulher tem de mais belo que é dentro do ser dela. Como nós caminhamos a nossa caminhada de missão e desse grande propósito, nós queremos atingir cada vez, auxiliar mais e mais mulheres. Esse é o nosso propósito. A Ali falou sobre a pílula, que foi uma decisão dela terminar, não tomar mais a pílula, assim como foi a minha, foi a da minha mãe, foi de várias outras mulheres. Mas também tem a história de quem se sente segura tomando a pílula. Então, é um momento de que a pessoa vai precisar tomar a pílula, porque se ela não tomar e ela não se sentir segura, ela vai estar absorvendo medo para o canal vaginal dela, para o ventre. Então,
é o que faz você ficar segura. Então, a gente precisa, assim, o que me faz bem? O que me realiza? Aí sim a gente toma uma atitude. Eu percebi que eu tinha muita enxaqueca, eu acabava... Por que a gente acaba não se conhecendo? Porque a gente tem uma lua interna. Se a gente lembrar no momento que a gente menstruou a primeira vez, talvez foi numa lua cheia, digamos. Geralmente a gente fica num ciclo sempre nesse período, na mesma lua. E o que acontece quando a gente toma a pílula? A gente escolhe quando vai menstruar, a gente escolhe quando... tem uma festa, a gente para de tomar antes o comprimido, ou fica mais tempo, ou fica tempo sem menstruar porque a gente não suporta a menstruação. Isso acontecia comigo, acontecia com a minha mãe, acontecia com várias mulheres, isso é normal. E quando a gente observa que a gente tem a nossa lua interna, que ela queria menstruar naquele momento, naquela lua, e a gente não dá oportunidade dela vir, a gente tranca essa energia. E as mulheres que começaram a vir nos ciclos tomaram essa consciência, mas se permaneceram tomando o comprimido, elas começaram a menstruar no meio da cartela. Elas pediam, Kelly, o que eu faço? Falava, é teu corpo falando assim, eu quero menstruar nesse período e não no período que você quer. Então eu falava assim, orientava, fica uma semana sem tomar e você está voltando para a tua lua. Assim como muitas mulheres vieram com a menstruação totalmente desregulada nos círculos, e no momento que elas começaram a observar isso com a menstruação, o plantar a lua, que a gente falou na outra live, começou a regular o ciclo e a mulher começa a sentir, ela começa, opa, o que é essa sensualidade que eu estou sentindo, né? O que é esse amor que eu estou sentindo? É porque a gente está respeitando os nossos ciclos, né? Teve muitas mulheres na primeira live, mandaram para mim, mandaram para a mãe, casos de abuso, estupro, abortos, tentando engravidar e não consegue. Muitas energias que tem no nosso útero e que impedem de acontecer novamente uma gravidez, ou porque esse aborto continua tendo mais um aborto e mais um aborto. A mãe vai falar um pouquinho mais sobre essa energia. São várias situações que acontecem que a gente absorve essa energia no canal vaginal. Eu vou convidar as mulheres, compartilhe com as outras mulheres, para todas acompanhar e compreender, e também fazer os seus empoderamentos, ter o poder do útero. Mas essa energia que acaba energeticamente ficando no ventre da mulher, é no momento que a mulher às vezes não quer fazer a relação e acaba fazendo por a obrigação. Ou no medo da primeira relação, ou um aborto que aquele feto morreu e passou pelo canal da vagina, também fica. Então, na próxima semana a gente vai falar sobre aborto. Como é um tema bem profundo, vai ser uma live mais sobre essa energia do canal vaginal, e a gente tem um relato muito forte na minha família sobre isso e que transformou a vida. A mãe falou sobre a primeira relação sexual. Se a gente lembrar, como é que foi a nossa primeira relação sexual? Não tinha medo, não tinha insegurança, talvez estava fazendo porque queria agradar a outra pessoa, não estava preparada para isso. Então, só de lembrar o que estava acontecendo na primeira relação sexual. Né? Isso aí, tá? Se você não tomou consciência de que aquele medo daquele dia pode estar no teu canal vaginal, ele vai continuar lá. Ele só sai no momento que a gente toma consciência desse momento. Então, assim, teve relatos de pessoas que passaram que foi um horror a primeira vez. Foi, assim, casos sérios, né, de passar vergonha. Então, assim, olha tudo que está absorvido. E a pessoa estava levando a vida normal e ela vai se deparando, vai somando uma energia no útero, mais uma energia no útero. Quando vê, ela fala assim, eu não sei mais quem eu sou. Porque aquela é muita energia misturada, fora da energia padrão dela de quando ela nasceu. Então, como a gente precisa observar esses momentos. A mãe falou da relação que a gente tem, às vezes, sem querer. Se um homem está escutando aqui, o marido de vocês, companheiro de vocês, namorado de vocês, está ouvindo isso, ele já toma consciência que é os dois fazendo no momento de prazer. Se o marido, às vezes, o homem vem no momento que ele passou o dia inteiro estressado.
né? Cansado, irritado. No momento à noite, eles resolvem ele nem viu a esposa, né? Ele nem viu a mulher e daí de noite resolvem ter relação sexual. O estresse é levado para o canal vaginal. E daí o que acontece? O sexo que era para ser incrível, simplesmente termina a relação sexual, a mulher ela fica numa irritação, o homem continua numa irritação, aquele estresse nunca termina. Então, assim, é o momento ali, a entrega no sexo é uma energia divina também. Então, no momento do sexo é para ser prazeroso, gostoso, e no que terminar é para sentir aquela ocitocina por muito tempo. Se depois do sexo você quer se lavar, você não suporta mais ser tocada, não foi bom, você está estressado, no outro dia está irritado, pode ser que isso está absorvido no canal vaginal ainda. Então, olha tudo isso que eu falei, se faz sentido para vocês eu ter falado isso, muitas coisas vocês já vão estar liberando, né? Muitas emoções. Eu vou pedir agora para minha irmã falar sobre o relato dela de abuso de cunho sexual. O estupro e o abuso de cunho sexual é mesmo tipo de energia no ventre. E a mulher, quando ela sofre o estupro, a energia o corpo dela quer se defender daquilo, mas o inconsciente sabe que se ela fechar o canal vaginal e ela não tiver lubrificação, ela vai estourar por dentro. Então, acaba que a mulher acaba ficando, depois do estupro, ela se condena porque ela teve lubrificação, aí depois do estupro, ela se condena disso. Mas ela tinha que preparar o corpo porque ela não ia conseguir dar conta do estupro, né? Era uma força muito superior a ela. E a energia de um cunho sexual, que é falar para a mulher, a minha irmã depois vai falar, uma energia de cunho sexual, abuso psicológico, tudo isso também causa um grande impacto no útero da mulher. E se ela não toma consciência desses momentos, ela não consegue liberar. Então, assim, se vocês conhecem alguma mulher que passou por isso, vai ajudar muito elas. Compartilha essa live com elas, porque talvez isso pode mudar muito a vida delas. Essa pessoa pode estar triste, pode estar reprimida na parte sexual, na parte de autoestima, e pode mudar a vida dela. A minha irmã vai falar um pouquinho sobre o relato dela. Essa energia que torna... A gente acha que o abuso sexual é só no estupro, né? E não. O abuso sexual, ele é também com cunho sexual. E a gente vê que isso é tão comum, mas tão comum que a gente nem imagina. Eu devia ter uns 14 a 15 anos na época. Eu estava com uma amiga esperando os pais dela chegar para nos dar uma carona para a gente ir para casa. E nisso tinha um menino junto com nós, veio, com uma idade bem próxima, e começou só a falar muita bobagem, começou a falar, vamos fazer sexo selvagem, e começou a falar vários tipos de palavrões, de falas sexuais, que eu não tinha nem preparo, nem psicológico, nem amadurecimento naquela época, porque com 14 anos eu era muito infantil ainda. Então foi extremamente estressante para mim aqueles tipos de fala dele para mim, porque eu estava me sentindo totalmente abusada, totalmente reprimida. E mesmo sendo só de cunho verbal, né? Somente verbal. Cunho sexual verbal. Somente verbal. Tipo, vamos fazer sexo selvagem e coisas assim, tipo, absurdas pra mim. Aí chegou um momento que eu estourei e falei, cala a boca. Nesse cala a boca que eu enfrentei esse homem, ele quis me dar um soco com muita força, eu consegui desviar e ele quis correr atrás de mim pra me bater. E nesse tempo eu consegui correr com todas as minhas forças, chorando, consegui me esconder dentro de uma borracharia cheia de homem. Parece que foi o primeiro lugar que surgiu na minha frente. E lá eu não via nada. Eu só entrei embaixo de uma mesa, chorava aos prantos. E o guri veio atrás de mim. Quando chegou, eu só falei, não bate nele. Não bate, tudo certo, não bate. E eu voltei chorando para o local. Os meus pais não estavam na cidade. Chegou os pais da minha colega. Eu fui para casa dela. E nesse dia, eu passei muito mal. Eu tive muita febre, eu não parava de chorar, tremia por dentro e desde então
eu tive muitas e muitas cólicas. Desde então, os meus ciclos começaram a ficar totalmente desregulados. Cada vez que eu tinha uma menstruação, eu tinha muito sofrimento. E desde então, eu fiquei como se fosse travada na parte sexual. Eu fiquei travada por anos sobre relacionamento. Eu tinha 14 para 15 anos, eu consegui me abrir, porque eu só tive assim, o primeiro beijo, a primeira relação a partir dos meus 18 anos, mas eu vi que foi muito pela influência de amigas, porque eu nunca estive preparada e demorou muitos anos para eu ter até uma abertura com relacionamentos, porque eu não estava curada por dentro. Eu estava muito ferida. Tão ferida que quando eu fui numa consulta ginecológica, eu tive um problema no útero e eu tive que fazer uma operação para poder trazer essa cura para mim. Então, realmente atingiu tanto o meu útero que chegou até o meu físico. E a gente lembra, né, mãe, quando ela chegou em casa nesse dia, a Ali, ela só chorava, assim como ela falou, e ela colocava a mão no ventre. E ela colocava a mão no ventre e nesse momento eu e a mãe fazia reiki. E era uma energia, assim, que eu pensava, minha irmã não vai conseguir engravidar, porque a gente sentia uma energia muito forte e ruim ali dentro. E a gente não entendia. Quando eu comecei a estudar sobre o feminino, eu fui entender. Daí que um dia eu falei algo para a Ali na hora acessou a ferida e foi um gatilho para ela mudar por dentro, né? Porque depois disso eu não falei mais sobre esse assunto. Eu só fui relembrar dessa dor num sagrado feminino. Quando alguém falou essa fala, eu lembrei dessa minha dor, desse meu abuso que eu tive naquela adolescência. Por isso que é importante as mulheres se reconhecer e lembrar daquilo que está guardado. Às vezes tem coisas que a gente acabou esquecendo ou deixou de lado, mas está lá no ventre guardado. Então é muito importante acordar isso e cada mulher se reconhecer do que precisa. E é muito importante porque esse ciclo interno que a mulher tem, ela tem que se observar até para poder ter aquela intuição apurada para ativar suas curas, liberar aquilo que está afetando, aquilo que está preso dentro do ventre da mulher. E assim, a gente está por encerrar. Veio algumas perguntas. Uma pergunta que veio é o que eu acho do Tantra, o que a gente acha do Tantra. Já perguntaram para mim porque eu não levava essa energia do Tantra para outras mulheres. Eu acredito muito na energia do Tantra. Porém, eu acho que a gente precisa, umas mulheres estão muito feridas por dentro, assim como homens, e a gente precisa, para ter um Tantra verdadeiramente, a mulher ela precisa se conhecer muito para ela colocar as dores dela para fora muito antes de um ato sexual. Ela precisa dessa energia, ela é maravilhosa. Porém, para ela estar entregue, para ela chegar nesse momento entregue, ela precisa estar bem relacionada com a sua menstruação, com o sexo. E depois o Tantra, depois mexendo todas essas feridas, colocando para fora, aí o Tantra vai ser maravilhoso, né? Na última live nós falamos sobre as separações de bebês e de mãe e filho. Pergunte para sua mãe, para sua avó, como é que foi o nascimento de vocês, se vocês foram separados, tempo da mãe, ou estavam juntos na hora do nascimento, como você se sente. Depois passa aí para nós os recados, tá bom? A gente recebeu muitos depoimentos, alguns eu coloquei no Insta, inclusive, porque são dores que quando eu falei, acessou dores de outras pessoas. E elas falaram, Kelly, eu estava assim e eu nunca consegui me abrir. E só no momento dela falar, eu senti a dor dessa pessoa. Foi muito forte. Então, assim, no que eu coloquei o depoimento dela no Instagram para outras pessoas, veio mais relatos de pessoas se abrindo para isso, né? Então, olha quanto movimento passou. Então, assim, a gente tá por encerrar a live. Passou voando. Só falando e passou voando. O pessoal avisou assim, tá por terminar. 8 minutos? Então, assim, eu vou desafiar vocês. As mulheres que tiveram no primeiro encontro sentiram já uma grande transformação, né? Tá mexendo, é normal. Esse período, a gente vai fazer uma jornada de 1 mês, porque a intenção é levar esse poder do útero em forma de curso para vocês, mas levar um pouquinho cada segunda e cada quinta-feira para vocês compreender qual é o nosso objetivo, a transformação que pode acontecer com vocês.
Então, é normal as mulheres ficarem mais emotivas, vai ter uma transformação nesse um mês, vai ser um antes e um depois, e a jornada só começou. É uma jornada de muito conhecimento. Eu e a mãe, a gente estava pensando assim, o que a gente pode dar para algumas mulheres, fazer um sorteio para essas mulheres que estão participando da live, que estão participando no Telegram. Então, o desafio é, se vocês se inscreverem no Telegram, o link está na bio, e tirarem um print da nossa live, marcar nós, colocar o Poder do Útero, uma hashtag Poder do Útero, marcar nós, a gente vai estar anotando essas mulheres, as que entrar no Telegram, a gente vai sortear. Vai ser 3 livros e 2 imersões do Poder das Deusas, do Despertar das Deusas. Presencial, de forma presencial. Então, o Despertar das Deusas, com certeza as mulheres que estão aqui ao vivo, elas já muitas participaram. Então, coloque aqui qual foi a transformação de vocês nesse momento do Despertar das Deusas. Então, você se inscrevendo no Telegram e tirando um print da live, marcando nós e colocando o hashtag Poder do Útero, vocês vão estar no final dessa jornada de um mês, a gente vai estar sorteando esses presentes para vocês. Queria ver se veio mais algumas perguntas para a gente estar respondendo. Pessoal, o que vocês estão achando, né? Eu falei que é muito assunto, né? Mas muito assunto mesmo. Hoje a gente focou nessa parte da menstruação, um cliquezinho, uma abertura para vocês verem gatilhos sobre esse abuso sexual, que não é só estupro. Nas próximas vai ter sobre a parte do parto e a passagem do canal, tanto normal como cesárea, porque ambos são partos. Na próxima semana vai ser sobre aborto, um pouquinho de parto, mas a gente vai se aprofundar na próxima semana, que vai ser a semana que a Ali vai estar também na live. E a Ali, teve um momento que ela falou a parte técnica do parto, que ela fez um parto humanizado. Na live que ela vai estar, eu estive presente e assim, foi emocionante. Tendo consciência do momento do parto, da parte emocional. E é isso que a gente vai falar, tudo que mexeu dentro dela, dentro de mim, por estar presente, e dentro da minha mãe, que estava também na casa, presenciando esse momento mágico. Veio algumas perguntas? Manda as perguntas aí, algumas nós vamos responder, conforme o nosso tempo, né? Para ensinar para as filhas. Eu tenho 3 mulheres em casa, né? Uma de 10, uma de 8 e uma de 3. Primeiro, eu queria cobrar da minha primeira filha amor próprio, que ela não tem faltava esse amor próprio nela. E eu observava assim que ela estava se observando na Dinda, que se arrumava, porque na época eu não estava me amando e minha irmã estava se amando mais. Ela se observava na Dinda e não em mim. Então, quanto mais eu, como mãe, eu mais me amar, eu mostrar que a menstruação ela é normal, ela não dá cólica. Ela vai dar cólica se você está com dores reprimidas e não... Só gera cólica se você tem dores emocionais para colocar para fora. Aí sim as suas filhas vão começar a ver um movimento totalmente diferente. A primeira menstruação delas, quem tem essa chance ainda de que as filhas são pequenas e a menstruação ainda não veio, no momento que elas menstruarem, dê algo para suas filhas. Para ser presentear a filha, que é um momento mágico, um momento bonito, é um ciclo de passagem, um rito de passagem, que eu faço alguns encontros também, que é o rito de passagem, e é muito bonito. E eu trago isso no Poder do Útero também no curso, que é simplesmente ressignificar o momento da menstruação. E tu trouxe inconscientemente esse presente. Na minha primeira menstruação, a minha irmã me deu uma barra de chocolate. Então, foi inconscientemente, tu me fez esse presente, já nem sabendo o teu futuro, da tua principal missão mesmo. Ele me falava isso, Kelly, você lembra da barra de chocolate? Eu falava, não lembro. Mas marcou eternamente para mim. Então, assim, a mulher tá mais sensível, né? Querendo receber algo. Então, se a gente for sensíveis como mãe, ou até falar para pessoas que não sabem, presentear uma menina que está menstruando, isso vai ser maravilhoso. Ela vai ressignificar uma menstruação das histórias que elas escutam da avó, da tia, que a menstruação é suja, que ela não cheira bem, que ela dá cólica.
Então, o nosso caminho para as nossas filhas é muito bonito. É mudar essa energia para que elas se sintam, no momento da menstruação, como algo bom, algo natural, algo poderoso para ela, porque é o poder do outro que nós precisamos ativar nas mulheres. Tem umas pedindo para mim o que é o plantar a lua. Plantar a lua, todas essas dores que você passou, que a gente inconsciente, vocês acessaram essas dores, esse momento é de entrega no que você menstrua, o sangue que sai, coloca um pouquinho de água e vai regar alguma planta. Quando eu não tinha um bom relacionamento com a menstruação, eu achava isso muito nojento. No momento que eu comecei a fazer isso, a intuição aflora de uma maneira, você começa a ficar muito mais sensitiva. Então, assim, quem quiser colocar para fora essas dores que vocês acessaram nesse momento, colocam planta essa lua, né, rega numa flor em especial que vai transformar para vocês. Eu coloquei no Telegram mais explicadinho também. Coloquei uma meditação também no Telegram para tudo isso que está absorvido no ventre poder ir para fora. Então a gente precisa fazer esse movimento. E no que vocês estão plantando a lua, vocês colocam assim, o que eu quero plantar? O que eu estou não querendo mais levar, mas o que eu quero o que eu estou liberando, né? Algo que eu estou liberando. Aguardo todos vocês na segunda-feira, às 19 horas. Conto com todos, agradeço quem está com nós aqui, o nosso grande abraço, a nossa grande reverência, a nossa gratidão. Gratidão e obrigada à minha irmã que esteve presente também. Gratidão E obrigada a todos todos vocês. Obrigada pelo convite hoje.